Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Inova Educação. Hoje nós damos início ao nosso curso sobre vínculo empregatício. Eu me chamo Mariana Correia, sou advogada trabalhista, atuo no ramo como advogada há mais ou menos 3 anos, predominantemente em face das reclamadas. Então, hoje estou aqui para nós tratarmos sobre o assunto do vínculo empregatício, mas principalmente para nós conseguirmos observar como esse tema é aplicado na prática, seja você operador do direito, seja você advogado. O tema do vínculo empregatício nos últimos tempos tem sido tema de discussão principalmente no Supremo Tribunal Federal. Há diversas decisões nos últimos tempos envolvendo reclamações constitucionais que têm alterado como o vínculo empregatício é aplicado na prática. E hoje eu trouxe alguma dessas perspectivas para vocês. Mas antes de qualquer coisa, se faz necessário que nós consigamos definir o vínculo empregatício, diferenciar a relação de emprego da relação de trabalho. Então, vamos iniciar do ponto introdutório, conseguindo observar as diferenças envolvidas entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Então, qual é a diferença da relação de trabalho para a relação de emprego? A relação de trabalho é gênero, do qual a relação de emprego é espécie. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A relação de emprego sempre é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho vai ser uma relação de emprego. Ou seja, a relação de trabalho é o gênero. E a relação de emprego vai ser uma espécie de relação de trabalho. A relação de emprego sempre vai ser uma relação de trabalho, mas nem toda a relação de trabalho, que é o gênero, vai ser uma relação de emprego. Então, como isso se aplica na teoria? Sobre relação de emprego. Quais são as partes envolvidas na relação de emprego? Aqui nós temos a figura do empregado e a figura do empregador. Então, o empregado vai ser o sujeito que na relação presta o serviço e o empregador vai ser o sujeito que na relação de emprego recebe o serviço prestado. Então, geralmente, aqui o empregado vai ser o funcionário, o prestador de serviços, e o empregador vai ser a empresa ou a pessoa física ou jurídica que vai receber aquela prestação de serviços. Mas o principal sujeito envolvido na relação de emprego é o empregado. E o vínculo empregatício está intrínseco à definição de empregado. Quem é o empregado? O que a legislação fala sobre o empregado? Qual é a definição que a própria legislação dá ao empregado? Então, para nós iniciarmos os conceitos envolvidos na relação de emprego, se faz necessário que nós possamos entender quem é o empregado segundo a legislação. Então, o artigo 3º da CLT vai nos dizer que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Aqui se faz necessário que nós prestemos atenção na definição do artigo 3º. O empregado vai ser toda pessoa física. Então, a pessoa jurídica, ele vai ser empregado? O que o artigo nos traz? Que toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. Então, precisa ser uma pessoa física, precisa prestar serviços com habitualidade, ou seja, não pode ser uma vez ou outra, tem que ser de maneira não eventual a empregador sob a dependência. Então, o que significa essa dependência aqui trazida pela lei? Significa a subordinação sob as ordens do empregador. E mediante salário. Então, o empregado ele precisa ser uma pessoa física que vai prestar serviços de maneira habitual
não eventual, ou seja, ele vai trabalhar sempre, todos os dias, 5 dias na semana, vai prestar serviço sobre a dependência do empregador, ou seja, sobre a subordinação do empregador e com o recebimento no final do mês. Então, o artigo 3º vai nos dizer que o empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante salário. Aí você pode me perguntar, meu Deus, Mariana, mas como eu vou guardar tantas informações assim relacionadas ao empregado? E aí, eu tenho um macete chave para que você guarde todas essas características trazidas pelo artigo 3º da CLT. E o macete é o famoso Chopi. Chopi. Alguém já ouviu falar desse macete Chopi? Chopi. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então vamos lá. As definições desses caracterizadores do vínculo empregatício. A subordinação. A subordinação quer dizer que o empregado ele vai se submeter às ordens do empregador. Então, a empresa é quem vai dar as ordens e o empregado, enquanto subordinado, vai somente segui-las. Em contrapartida, a habitualidade significa o labor não eventual. Não significa necessariamente que o empregado precisa ir todos os dias da semana para que a habitualidade esteja caracterizada. Pelo contrário, há muitos tipos de trabalhadores, como garçons, por exemplo, que trabalham somente aos finais de semana. Se o contrato prevê que o trabalho dele é em sábado e em domingo, o labor dele não eventual é estar presente aos sábados e domingos. Se ele vai somente ao sábado ou se ele vai somente ao domingo, desde que previsto no contrato de trabalho, a habitualidade está caracterizada. Então, a habitualidade é o labor prestado de forma não eventual. A onerosidade, por si, é o famoso salário. Então, todo serviço prestado há uma contraprestação pecuniária para a sobrevivência e dignidade do trabalhador, do empregado que prestou os serviços. E aí nós temos o elemento pessoalidade. O que significa pessoalidade? O empregado não pode mandar outra pessoa no lugar dele para prestar aquele serviço. Então, veja só, o empregado contratado pelo empregador, ele não pode simplesmente faltar e mandar outra pessoa no lugar. Há uma pessoalidade, só ele quem foi contratado para prestar aquele serviço. Então, é ele quem deve, habitualmente, prestá-lo. E, por fim, a pessoa física, que no caso é o tipo de pessoa que vai prestar aquele serviço. Então, desde que esteja presente todos estes requisitos, considera-se empregado. Veja, se por acaso na relação à vida não há subordinação ou não há habitualidade, ou há todos os requisitos e não há pessoalidade, não há relação de emprego, não se trata de um empregado. Para se tratar de um empregado, para que seja caracterizado o empregado, se faz necessário que todos estes elementos estejam presentes na relação. Então, sempre que você pensar no empregado, você tem que pensar no preenchimento da Chopi. Então, a Chopi precisa estar presente na relação. A subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e ser pessoa física. Tá bom? Tratando-se do empregado, se faz necessário que nós falemos um pouco também de quais são os direitos e os deveres desse empregado. Então, aqui eu trouxe alguns dos direitos do empregado. Quais são esses direitos? Remuneração justa e pagamento pontual, jornada de trabalho regular e horas extras remuneradas, férias remuneradas e 13º salário, segurança e saúde no ambiente de trabalho, FGTS e seguro-desemprego. Em contrapartida, para um direito, há um dever implícito. E quais são os deveres do empregado? Cumprir as normas e regulamentos da empresa,
executar as tarefas atribuídas com diligência e responsabilidade, respeitar os colegas de trabalho e superiores hierárquicos, manter a confidencialidade das informações da empresa, zelar pelos equipamentos e materiais de trabalho, comunicar eventuais problemas ou irregularidades ao empregador. Ainda tratando sobre a relação de emprego que nós estamos conversando, se faz importante ressaltar que essa relação de emprego é resultada de um contrato de trabalho, que nada mais é do que um negócio jurídico. É um acordo de vontades onde o empregado assume a prestação de serviços ao empregador. Então, a definição trazida e colocada aqui nos slides sobre o contrato de trabalho é que ele é um acordo de vontades, tácito ou expresso, em que uma pessoa física, no caso o empregado, coloca seus serviços à disposição de outra pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado, que nesse caso será o empregador. Mas para que esse contrato de trabalho seja válido, alguns elementos são essenciais. São esses elementos os trazidos no artigo 104 do Código Civil, os mesmos elementos caracterizadores do negócio jurídico válido, de um contrato válido. O que precisa para que esse contrato seja válido? Então, o primeiro requisito é a capacidade das partes. Então, para que um contrato de trabalho seja válido, é necessário, intrínseco, que as partes sejam partes capazes, pessoas capazes. E a capacidade aqui pode ser a absoluta, que é quando a pessoa já tem 18 anos de idade, ou ainda pode ser a capacidade relativa, que é entre 16 e 18 anos, ou ainda tratando-se de aprendiz, que pode ser aos 14 anos. O segundo requisito será com relação ao objeto desse contrato de trabalho. Então, o objeto lícito. Somente é válido o contrato de trabalho cujo objeto não constitua prática ilícita ou contrária à moral ou bons costumes. Então, suponhamos que haja um contrato de trabalho prevendo uma relação de jogo de bicho, por exemplo, ou ainda prevendo a relação de prostituição, por exemplo. Esse contrato de trabalho não será válido, porque o objeto envolvido, seja do jogo de bicho ou da prostituição, é um objeto ilícito, ilegal. Então, para que o contrato de trabalho seja válido, todos esses elementos trazidos pelo artigo 104 precisam estar presentes. O último elemento é forma prescrita ou não defesa em lei. Então, a regra é que o contrato é conceitual, isto é, não depende de forma especial. Então, o contrato de trabalho ele pode ser de forma escrita, pode ser tácito, expresso. O importante é que seja consensual, que seja um acordo de vontades. Então, agora que nós já falamos um pouco como esse contrato de trabalho, como esse negócio jurídico funciona, se faz necessário que nós falemos um pouco da figura do empregador. Porque o empregador, assim como o empregado, ele também é um sujeito, uma personalidade que tem direitos e deveres. E quais são os direitos do empregador? O empregador ele tem direito de dirigir e organizar a empresa conforme seu interesse empresarial, direito de fiscalizar o trabalho dos empregados para garantir a produtividade e eficiência, direito de contratar e demitir empregados de acordo com as necessidades da empresa, direito de adotar medidas disciplinares quando necessário para manter a ordem e disciplina no ambiente de trabalho. Esses são os direitos do empregador, mas quais são os deveres dele? Deveres do empregador: pagar a remuneração devida aos empregados de forma pontual e justa, proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, adotando medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, respeitar e garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme previsto na legislação vigente, e zelar pelo bem-estar dos empregados, promovendo condições de trabalho dignas e respeitosas.
A legislação, como ela entende e enxerga o empregador? Então, quem é o empregador segundo a legislação? O artigo 2º da CLT vai nos dizer que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, o empregador vai ser a empresa, seja ela individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, ela vai ser quem vai dirigir, quem vai assumir os riscos da atividade econômica, admitindo, assalariando, mandando, prevendo o que vai acontecer ou não ali na empresa. E quem mais é considerado o empregador? O parágrafo 1º vai nos dizer que equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, aqui quem estamos falando? Dos advogados, médicos, engenheiros, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Seguindo ainda sobre essa perspectiva do empregador, se faz necessário que nós conheçamos a figura do grupo econômico. O grupo econômico é entendido quando há várias empresas que, unidas, obedecem a um único comando. Então, o parágrafo 2º vai nos dizer que sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integre grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, quando as empresas compuserem grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente, ou seja, serão responsáveis em conjunto por aquela relação de emprego. Então, sempre que houver empresas unidas obedecendo uma única unidade de comando, será caracterizado o grupo econômico e elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Cabe ressaltar que a reforma trabalhista trouxe uma alteração com relação ao artigo 3º, parágrafo 3º, perdão, do artigo 2º, que diz: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ou seja, não basta aqui que haja um grupo que tenha o mesmo sócio, né? Um grupo de empresas com o mesmo sócio não basta para que o grupo econômico seja reconhecido. Ou seja, é necessário que, para a configuração do grupo econômico, haja a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses dessas empresas e a atuação conjunta dessas empresas. Então, a mera identidade de sócios não é suficiente, se faz necessário que todos esses elementos caracterizadores do parágrafo 3º estejam presentes para que o grupo econômico seja reconhecido. Então, aqui, nós já vimos que o empregador ele será responsável pelo empreendimento, pelas dívidas do empreendimento e será responsável por dirigir esse empreendimento da melhor forma. Mas e quando um sócio se retira da empresa? Como é que funciona a responsabilidade dele com relação às relações trabalhistas havidas no período em que ele foi sócio e depois que ele sai da sociedade da empresa a qual ele atuava? Vamos ver? Então, o artigo 10A dirá que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. O
parágrafo único ainda vai nos dizer: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então vamos lá. O sócio que saiu da empresa, ele vai responder de maneira subsidiária em até 2 anos depois de averbada a saída dele. Então, ele sai hoje, foi averbado a modificação da saída no contrato, a partir de então começa a contar os 2 anos para que ele responda pelas obrigações trabalhistas advindas do período em que ele atuou como sócio. Só que a responsabilidade desse sócio, ela vai estar limitando a seguinte ordem de preferência. Em primeiro lugar, vai vir a empresa devedora, depois os sócios atuais e só depois o sócio retirante poderá ser responsabilizado pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ele figurou como sócio. Tudo bem? E ainda o parágrafo único vai nos dizer que a responsabilidade mudará de subsidiária para solidária, ou seja, ela vai mudar de subsidiária ali de que essa responsabilidade subsidiária, no caso, é aquela responsabilidade em segundo plano. Primeiro vem toda essa ordem de preferência para depois atingi-lo, mas o parágrafo único vai dizer que a responsabilidade vai mudar para solidária, ou seja, todo mundo responde em conjunto quando o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, quando houver uma fraude comprovada na alteração societária, este sócio responderá de forma solidária, ou seja, em conjunto com os demais responsáveis. E essa foi a nossa primeira parte do curso. Nos encontramos no próximo bloco para darmos continuidade. Até mais!